Bom dia com Jesus. Eu espero que os companheiros, os pastores, não me tomem como um presunçoso. Uns 2 meses que eu venho relutando para não falar nesta manhã. As mãos estão geladas, a coluna dói, não consegui comer nessa manhã. Sexta-feira eu estava entre o pastor Sebastião Calaço e o pastor José Neto. Quando Deus dirigiu para o pastor Sebastião Calaço, eu pensei, talvez o pastor José Neto faça a escola. Mas não teve jeito. E vem algumas confirmações de que a gente tem que seguir a direção. Como foi a respeito do culto na Praça do Piqui. A escritura foi colocada aqui? Não? Não foi anunciada, né? São João capítulo 12, a partir do versículo 20 até o versículo 25. É onde nós vamos ler. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, todos os pastores. Que Deus abençoe e recompense cada um que veio. Não sai da mente e do coração o trabalho das irmãs na cozinha. É tão pesado aquilo ali. Mas Deus recompensa. Após a leitura da Bíblia, nós vamos ouvir um hino com a irmã Daniele. Pode se posicionar ali. Depois que lermos a Bíblia, a irmã Daniele vai cantar o seu hino. Tem alguém com pressa de ir embora? Levanta a mão, quem está com pressa de ir embora. Hã? Ninguém? Eu não quero me preocupar com o tempo, gente. Vocês tenham paciência comigo. Esse pode ser o último encontro. Pastor Benedito enumerou alguns encontros, os temas dos encontros, e ele disse aqui, esse encontro é pedra de coroa. E ele falou, um foi santificação, outro poder vivificador, discernimento de espírito, Deus em simplicidade, clamor da meia-noite. O último em Porto Nacional foi uma libertação total. E tudo isto compõe o trabalho de restauração. Eu não tinha pensado nisso quando me veio esse tema. E eu fui contar aqui, pastor Benedito, cadê o senhor? Desses que o senhor enumerou, esse é o 7º.
6 temas: santificação, poder vivificador, discernimento de espírito, Deus em simplicidade, clamor da meia-noite, uma libertação total, e o 7º, restauração. Eu não sei explicar o que significa, mas sua alma entende. As nossas almas compreendem, a nossa mente não, mas a nossa alma, ela salta lá dentro. Aleluia. Vamos nos colocar em pé? São João 12, versículo 20 até o 25. Eu disse que eu não consegui me alimentar nesta manhã, mas eu tenho uma esposa que cuida muito bem de mim. Ela colocou alguma coisa na minha mão e disse: toma isso aí que vai te ajudar. Um suplemento. E o pior é que a gente dá trabalho, às vezes a gente não quer. Ela fica: toma isso, toma aquilo. E a gente: não, tô bom. Ainda dá trabalho ainda para ela. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Te pedimos, ó Senhor, que uma vez mais abra a Tua palavra para nós. Abra os nossos corações e o nosso entendimento para a receber. Em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos, irmãos, cante o hino, irmã Daniele.
águas nos olhos. No fim da colheita somos vencedores, embora passamos momentos de dores, mas valeu a pena, Jesus compensou. É chegada a década, pouco tempo nos resta, a ceifa logo vem. Quem confia alcança, e esta esperança o mundo não tem. Ver as almas remidas que estão protegidas, Jesus as proteger. Ver o Filho do Homem, pois ninguém se esconde da presença de Deus. E quem semeou a semente chorando, voltará por certo feliz e cantando, trazendo nos braços sem dúvida os molhos que são a resposta das águas nos olhos. No fim da colheita somos vencedores, embora passamos momentos de dores, mas valeu a pena, Jesus compensou. Aleluia. Deus continue abençoando a irmã Daniele. Pastor, nos sentimos abandonados espiritualmente aqui. Pastor, tem tantos anos que eu só apanho dentro da igreja. Conta-se que um empresário, um jovem empresário, em seu carro novo, passando por uma rodovia, de repente um tijolo atingiu a porta do seu carro. Ele parou lá na frente, deu uma ré, tinha um garoto e ele desceu ralhando com o garoto, brigando com ele. Por que você fez isso? Olha o que você fez, presta atenção, meu carro novo. O garoto disse: moço, tem horas que eu estou aqui pedindo um socorro, mas ninguém para. Meu irmão caiu ali embaixo na cadeira de rodas, eu não consigo levantá-lo. Foi a única maneira que eu achei de fazer alguém parar. Teve que ser atingido por talvez se receber uma pedrada, aí para atender, para socorrer. Então aquele jovem empresário baixou sua cabeça, desceu lá, levantou o garoto, certificou-se de que tudo estava bem, entrou no seu carro e foi embora. E
nunca mandou consertar aquele amassado na porta do carro, para sempre se lembrar de que ele não deveria ir tão rápido pela vida até ao ponto de ser necessário a alguém lhe atirar um tijolo para que ele pudesse parar e ajudar e socorrer. Na carta convite que foi enviada, foi o início, para o tema do encontro, foi o início dessa livrete de volta à palavra original. Mas de volta à palavra original, foi para pregarmos para os trinitarianos, batismo em nome de Jesus, mostrar o profeta, usar isso aí no encontro nacional, reunião de pastores. Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, versículos 19 e 20. Se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Evangelho, o irmão Brana mostra aqui na mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador, parágrafo 48. Com razão, o evangelho é boas novas. A própria palavra evangelho significa boas novas. O mesmo evangelho. A mensagem do sétimo anjo é para nos restaurar, nos levar de volta ao mesmo evangelho dos apóstolos e dos profetas. Amém? E pregar o evangelho é manifestar o evangelho. Paulo disse: quando fui a vós, não fui com palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, em demonstração do evangelho, em execução. Pastor Gedson falou sobre isso, não me lembro se foi ontem, se foi na reunião. Executar a mensagem. Executar o evangelho. Não apenas falar. Pastor Valdemir veio aqui e falou a mesma coisa. Falar é fácil. Mas executar, manifestar, em ações, em atitudes,
da mesma forma que fizeram os apóstolos e os profetas. Não ensinamos como os apóstolos ensinaram? Como é que os apóstolos ensinaram? Ensinaram praticando. Ensinaram executando. Vivendo. Morrendo. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. E se eles não tivessem atuado como eles atuaram, teriam ficado só. Mas agora você está com eles. Não pregaremos como eles pregaram, não ensinamos como eles ensinaram, não faremos como eles fizeram, concernente à inteira doutrina da salvação? O Espírito está nos chamando para fazermos como eles fizeram. Como a igreja primitiva fez. Como as mulheres viveram, como os homens viveram. Como os jovens fizeram, dedicaram, como Timóteo. Como eles fizeram. Concernente à inteira doutrina da salvação. Tem muita parte de doutrina da salvação. Mas nós não queremos parte da doutrina da salvação. Nós queremos a inteira doutrina da salvação. Na mensagem O Desvelar de Deus, a partir do parágrafo 94, o irmão Brana fala sobre aqueles gentios que foram ver Jesus, queriam ver Jesus. Tinha que ser gentios. Não foram judeus, foram gentios. Isso significa algo para nós? Nós somos gentios. E eles desejaram ver Jesus. Tem muito gentio querendo ver Jesus, procurando Jesus. E dizem, ele está aqui, e eles vão lá, não está. Ele está ali, e correm para lá e chega lá, não está. Ele está acolá, e correm para lá, chega lá, não está também. Exatamente como Jesus disse que seria. Eis que se vos disserem, eis que ele está aqui ou ali, não acrediteis, não deis crédito. Mas onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver a palavra viva,
Agora, aqueles gregos eram estudantes, eles eram grandes homens, e eles tinham um grande sentimento por Deus. Quando Paulo pregava para eles no Areópago, eles dirigiram o mundo à ciência e educação, eles foram um grande povo. Mas eles adoravam e criam na mitologia e assim por diante. Livros de artes e artes curiosas e assim sucessivamente. Mas eles ficaram agitados a respeito deste homem, o qual podia curar os enfermos e podia predizer coisas que aconteciam em cima da mancha. Eles ficaram agitados, então eles vieram para vê-lo. Agora observe atentamente, diz o irmão Branda, não perca isto. Vem. Eles vieram e disseram a Filipe, que era de Betsaida: Senhor, queríamos ver a Jesus. Você quer ver a Jesus? Na mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus, o irmão Brana diz: se aqueles gregos tiveram a oportunidade de vê-lo, nós também teremos. Nós também temos aqui nesta manhã. E Filipe e outro discípulo os trouxeram a Jesus para ver Jesus. Observe o que eles fizeram. Não faremos como eles fizeram? Eles não levaram eles para uma denominação. Eles não disseram, vá a tal igreja, vá àquela igreja, faça isto, faça um curso disto, recite isto, ou aquilo. Eles os conduziram diretamente para Jesus. E é isto que nós queremos fazer, não é, pastores? Conduzir o povo a Jesus. Não ao pastor fulano, não à igreja tal, mas a Jesus. Isso está na natureza gentílica. Querer vê-lo. Por que é que as igrejas estão cheias em cada esquina, as pessoas indo atrás? Elas estão querendo vê-lo. Só não sabem onde encontrá-lo. Ou não tem semente para isso, predestinação, mas lá no fundo há um clamor para ver. Levaram diretamente a Jesus. Os discípulos conduziram aqueles gregos diretamente à palavra. Não levou eles a uma campanha de 7 dias, de 30 dias, de não sei o quê. Não mandaram eles subir no monte, não mandaram eles descer do monte, e tanta coisa, nada disto. Levaram eles diretamente à palavra feita carne.
Agora observe as próprias palavras que Jesus relatou de volta a eles. Pois eles vieram ver quem ele era. Olha a visão profética. Eles não estavam querendo saber quem era Jesus. Eles estavam querendo saber quem Jesus era. Eles queriam saber quem era aquele homem. Que homem é esse? Saber quem era Jesus era só apontar, Jesus é aquele lá, o que está lá, rodeado pela multidão. Mas eles queriam saber quem ele era. Muitos ficaram perguntando aí nas ruas, quem é esse povo? Eu ouvi testemunhos ali, que as pessoas passavam, paravam a moto, paravam o carro, ficavam olhando. Quem é esse povo? Vieram ver quem ele era. Não apenas quem era eles. Quem era eles? O povo do tabernáculo da fé. Mas quem é o povo do tabernáculo? Que povo é esse? Por que é que eles vivem diferentes? Por que é que eles falam e as coisas acontecem? E tem horas que a gente até sente. O irmão foi fazer o serviço, disse, eu vou fazer isso aqui com um dia. Eu disse, não, irmão, você vai gastar 3 dias nesse serviço aí. Ele disse, pastor, quase que eu fiquei com raiva do senhor. Eu dei duro para ver o meu serviço, não ia, gastei 3 dias. Disse, misericórdia, ter cuidado com o que fala então, né? Ele disse, quase que eu fiquei com raiva do senhor. Mas o senhor falou, foi 3 dias, não teve jeito. Quem é esse povo? Quem são essas mulheres que se vestem dessa maneira, que se comportam desta maneira? Quem é esse povo? O que é que eles têm? Que eles não fumam, que eles não bebem, que eles se vestem diferente. Nem refrigerante esse povo bebe. Esse povo anda pela rua e não sai comprando tudo quanto é porcaria. Passa pela feira da vaidade como peregrino. Esse povo não compra da gente. Não compra tudo que vendedor sai oferecendo nas suas portas. Para ficar endividados. Que povo ordeiro é esse? O que é que eles têm? Eles têm um profeta que disse para eles, fiquem prontos, paguem suas dívidas, não estejam presos em nada, porque Jesus está chegando. Quem é? Mas eles não podiam vê-lo. Eles viram a forma, mas ele estava em seu templo. Deus estava em seu templo velado em carne humana. Observem as palavras que ele disse. Se o grão de trigo caindo na terra, vem, não morrer, fica ele só. Vem, a hora está chegando.
Logo virá quando o Filho do Homem há de ser glorificado. Vem, e ele deve partir desta terra. Se esta hora não chegar, você nunca será capaz de vê-lo. Observem, ele lhes disse isto. E eles não podiam entender porque eles não podiam vê-lo. Lá estava um homem. Eles vieram ver Deus e eles viram um homem. Mas a semente eleita foi para ver um homem e viu Deus. O Zaqueu subiu na árvore para ver aquele homem chamado Jesus. E quando ele parou lá de baixo, chamou ele pelo nome. Ele viu Deus. E o pecado saiu de seu coração. A avareza saiu de seu coração. E a salvação entrou na sua casa. A restauração entrou na família. A mulher samaritana começou a ouvir um homem falando com ela, mas foi logo ela viu que ali era mais do que um homem. Porque era uma semente eleita. Foi logo ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eles vieram ver Deus e viram um homem. Mas a semente eleita, revelada, olha para homens e vê Deus. Aqui estava Deus. Aqueles gregos dizendo: queremos ver Ele. E Jesus disse: um grão de trigo caiu e morreu. Todas as suas ideias têm que morrer. Você tem que sair de seus próprios pensamentos. Como aqueles discípulos estavam, eles não podiam explicar a respeito de comer seu corpo e beber seu sangue, mas vem, eles haviam morrido para aquelas coisas, eles estavam mortos a um princípio, eles estavam mortos em Cristo. Não importa o que ele fez, ou quanto parecia que ele havia fracassado, eles continuavam crendo nisto de qualquer maneira. Eles podiam ver naquele homem, um homem que comia, bebia, pescava, dormia, cansava e tudo mais. Havia nascido aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupas como o restante deles. Mas aquele era Deus. Então os gregos não podiam vê-lo, porque ele estava escondido deles em um ser humano. Observe a sua palavra a eles. Se o grão de trigo cair na terra, Deus, velado na forma de um homem, escondia a si mesmo deles. Eles podiam ver simplesmente um homem.
mas aqueles predestinados viram Deus. Um viu um homem e o outro viu Deus. Veem? Isto era Deus velado em um ser humano, fazendo ambos corretamente. Mas a sua fé está no que você não vê. Você o crê de qualquer modo. Deus velado em um ser humano. Ele estava naquela carne e aquela carne era o seu véu. O véu foi rasgado, vem, para que Deus pudesse ser manifestado. O véu foi rasgado. Às vezes nós pensamos só no véu do templo lá que rasgou. Mas na mensagem em Hebreus capítulo 6, terceira parte, o irmão Branham mostra que o véu é a carne. O véu é a carne. E quando o véu, a carne do homem chamado Jesus Cristo, foi rasgada lá na cruz, o centurião romano, gentio, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A carne tem que ser rasgada para que Deus possa estar à cena. E foi isto que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, com os profetas. Suas carnes foram rasgadas. Alguns foram cerrados pelo meio, crucificados de cabeça para baixo, em forma de X. A igreja primitiva, a mensagem obra-prima, a partir do parágrafo 112, o profeta nos mostra isto. Eles observem, isto começou como original. Vamos pensando nisto. Não será o nosso evangelho mesmo? Como disse Jesus, a palavra de Deus é uma semente que o semeador semeou. E ele era o semeador. A semente era a palavra. E observe, qualquer semente que está sozinha nunca faz nada. Aí o irmão diz: Deus me mandou ficar lá em casa, sozinho, sem ir para a igreja, sem congregar, sem ter companheirismo. Qualquer semente sozinha não faz nada, não. Tem que estar em companheirismo. E sofrer as dores uns dos outros, os defeitos uns dos outros. Suportar as fraquezas uns dos outros. Ela tem que cair em um solo para trazer seu produto de novo. E esta semente, aquela igreja perfeita, caiu no chão em Niceia, Roma, quando ela se tornou uma denominação. Agora, historiadores, recordem, você que vai ouvir esta fita, examine e descubra se isto não está correto. A igreja morreu em Niceia, Roma, quando ela tomou dogmas e credos no lugar da palavra original. O que era isto? Deus tinha mostrado através daquela primeira igreja
que ele era Deus. Ele tinha uma igreja perfeita. Mas a igreja, como todas as outras sementes, deve cair no chão e morrer. Agora ele caiu no chão e morreu. E se gastou. Se gastou. O apóstolo Paulo disse assim: eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar. Por causa da igreja, por causa de vós. Não será o nosso evangelho o mesmo? Você sabe, eu li um livro aqui há não muito tempo atrás. Alguém escreveu um livro, O Deus Silencioso, vocês já o devem ter lido. Eu tenho em meu escritório. Diz Deus, 2000 anos, de eras negras, ficou quieto e não moveu a mão, e assistiu fiéis mártires passar pela cova dos leões, serem queimados pelos romanos, assassinados de todas as espécies, e mulheres com suas roupas rasgadas, colocavam piche em seus cabelos longos e botavam fogo e as queimavam. E nós achamos que sofremos. Paulo disse assim: vocês nem combateram até o sangue ainda? Recordem, o cabelo curto começou em Roma. E as mulheres dos cristãos tinham cabelos longos. E então eles as mergulhavam no piche e colocavam fogo e as queimava, e elas nuas. E as jogavam para alimentar os leões. E este escritor segue dizendo: onde está este Deus? Mas Deus estava lá dentro deles e ele não podia ver. Se Deus não estivesse nelas, se Deus não estivesse neles, eles não teriam coragem para serem rasgados. Não teriam coragem para ser criticados. Eles diriam assim: não precisa ser tão fanático. Oh, às vezes a cegueira do homem, não sabe você que aquela semente tinha que morrer? Ele nunca tentou libertá-los. Eles seguiram em frente em vitória. Eles seguiam em frente, sangrando e morrendo, dando suas vidas. E hoje ainda tem homens que seguem em frente, mesmo sangrando. Nós ouvimos testemunho disto. Mesmo sangrando, mas saindo de longe, viajando para o encontro nacional em Goiânia. Por causa da igreja. Para manter a igreja posicionada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Este é o evangelho como os apóstolos pregaram. Isto é fazer como eles fizeram. Por quê? Isto era uma semente. Isto teve que cair no chão, como João 12 nos diz. O grão de trigo tem que cair no chão e ali morrer. E não somente morrer, mas apodrecer. Apodrecer.
mas poucos concluem que a denominação não sabe que aquela vida permanece ali. Embora a igreja, ela mesma no concílio de Nicéia, de 15 dias de sangrento debate político, quando aqueles aristocratas chegavam e queriam injetar estes grandes dignitários na igreja, e o mesmo espírito de injetar coisas na igreja continua ainda hoje. O espírito não morre. Por isso nós temos que fazer como os apóstolos fizeram. Espíritos injetadores de coisas, que saem distribuindo coisas, distribuindo CD, distribuindo e mandando coisas, fazendo mensagenzinhas de curta-metragem, enviando pelo WhatsApp, esparramando no país. Só existe um ministério nacional neste país. Se chama Joaquim Gonçalves Silva. Nenhum de nós aqui tem ministério nacional, não. Eu disse para a nossa igrejinha aqui, a internet está cheia de coisas em nome da mensagem. E todo mundo tem acesso. Mas qualquer coisa que você comer por aí não é comida que o seu pastor está te dando, não. Não é. Coma a comida que o seu pastor te dá. Eu disse, qualquer coisa que você comer saída lá de Goiânia, é comida que eu estou te dando, que o seu pastor está te dando. As outras coisas por aí não é não. Se comer, come por sua conta. Não sou responsável. Não. Porque só existe um ministério nacional nesta nação. E eu disse para eles, e se alguém ficar com fome, chega em mim e fala assim, pastor, estou com fome. Pode me falar que está com fome. Se você sentir fome, com o que nós já temos, coma o que nós já temos, para ver se você vai sentir fome. O profeta nos mostrou que existem 3 classes de crentes. Se tem 3 classes de crentes, tem 3 classes de pregadores, tem 3 classes de pastores. E não é porque nós recebemos bem, atendemos bem. Jesus disse que nós devemos tratar bem até os nossos inimigos, e assim colocar brasa nas suas cabeças. Tenha discernimento. Tenha discernimento. E não vá atrás. Jesus disse, se disser está aqui, está ali, não vai. Porque o mesmo Espírito que estava lá, injetando coisas na igreja, ainda permanece hoje, tentando injetar coisas. Pastor Márcio, cadê o senhor, pastor Márcio? Traz aquele testemunho aqui, por favor. Mas aqueles profetas saíram daquele deserto ali, comendo ervas, enrolados em peles de animais, profetas genuínos, e os colocaram para fora. E às vezes nós não queremos citar nomes, mas Paulo citou os nomes. Paulo disse, cuidado com Alexandre o Latueiro, citou Himeneu e Fileto. João citou Diótrefes, Demas,
me abandonou, abandonou o apóstolo. Vamos fazer como eles fizeram, vamos ser claros. Não é difamar, não, mas é esclarecer. Tal e tal abandonou o apóstolo da nação. Vamos fazer como eles fizeram. Aleluia! Que o nosso povo seja esclarecido. Não é espírito difamador, não. Mas Paulo fez, João fez. Por que nós não vamos fazer? Devemos fazer sim. Não faremos como eles fizeram. Conta aqui o seu testemunho. Irmãos, eu tive uma experiência e eu passei isso para o plenário e eu creio que pode ajudar também a muitos irmãos que porventura deparem-se diante do que eu me deparei uma certa vez. Eu creio que uns 17, não sei, no máximo 18 anos, eu era um menino ainda, um rapazinho. Mas eu toda a vida fui ensinado a ter temor de Deus e amar o ministério que Deus nos deu. Eu tive uma mãe que me ensinou essas coisas. E pastores também que nos ensinaram isso, né? Então, uma certa vez, eu encontrei com um rapaz que era, inclusive, da nossa igreja, e graças a Deus ainda é também. Não foi salvo. Mas ele foi um passeio. Cuidado com passeio, viu? Cuidado com viagem, onde você vai e o que você visita. Ele foi um passeio em São Paulo, e quando estava pipocando aquela região ali de São Paulo, Presidente Prudente, aquelas regiões por ali, as coisas estavam se desmontando por ali, muito tempo atrás, né? Foi início da década de 90. Eu creio 89, 90 por ali. E nós aqui ainda éramos muito virgens quanto a estas coisas, né? Mas, quando esse rapaz veio de lá, ele veio contaminado. Esse espírito de coisa, ressurreição isolada e tanta coisa. E ele trouxe material. Esse povo gosta muito de mandar material. Leva isso aqui, leva isso. E esse rapaz foi tentar me convencer sobre estas coisas. Disse, não, pastor, irmão Márcio, é porque tem lugar que a mensagem tem reticências e tal, porque o irmão Brana queria dizer, mas não sei o que e tal. Falei, não, irmão, faz o seguinte, eu vou primeiro tentar viver o que o profeta disse, depois, quando eu der conta, eu vou viver o que ele deixou de dizer. Aí ele insistiu e tal, eu falei, não, eu não creio nessas coisas. Disse, não, mas é porque eu não dou conta de explicar, o senhor leva esse material. Pegou, me deu naquele tempo a tecnologia mais avançada era fita cassete, me deu umas fitas cassete. Se leva, você vai ouvir isso. E eu estava de viagem para Miracema, ia resolver alguns negócios em Miracema, era a capital do estado naquela época. Então eu peguei aquilo, coloquei na minha bolsa, ingenuidade minha, hoje eu não faria isso, nós não devemos nem carregar. Mas naquele tempo eu fiz, peguei, coloquei na minha bolsa e fui para Miracema. Quando eu cheguei lá, fui para o hotel, orei, como nós somos ensinados, né? Orei, consagrei o ambiente, fui dormir. Quando eu comecei a dormir, eu creio que eu comecei a descansar ali, eu tive um sonho. Eu sonhei que vinha um líquido, uma seringa de aplicar injeção, né? Um aparelhozinho, essa seringa descartável de injeção, assim, e ela tinha dentro um líquido azul como que cor de caneta, dessa caneta Bic mesmo. E aquele líquido azul dentro, e aquilo me perseguia. Eu corria, andava, e aquele trem me perseguindo no ar, lutando para me injetar aquilo. E eu correndo, e aquilo no ar, correndo atrás de mim para me aplicar aquilo. E então eu ouvi uma voz que disse, cuidado, esse é o veneno mortal. Veja bem,
eu ouvi uma voz audível que dizia isso para mim: cuidado, esse é o veneno mortal. E eu despertei. Quando eu despertei, eu agradeci a Deus. Falei: Senhor, eu sei qual é esse veneno. Peguei aquelas fitas, levei de volta, devolvi para o rapaz e falei: eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Irmãos, igreja, nós não estamos livres destas coisas. Elas podem bater na nossa porta. Mas se isso acontecer, livre-se disso. Não coma nenhum alimento que não venha pela porta que Deus nos tem enviado. Não coma nada que não venha pelo seu pastor. Se isso vier, você rejeite. Se jogarem debaixo na sua caixa postal, entregue para o seu pastor. Fala: pastor, eu recebi isso. Devolva. O pastor sabe o que fazer sobre isso. Amém? Amém. Obrigado. Eu não sei se está certo, mas se tiver jeito de você entregar para o seu pastor, bota fogo nisso. Está certo, sim? Bota fogo, não fica guardando em casa até ter a oportunidade de entregar para o seu pastor, não. Porque tudo vai para o fogo mesmo. Isso que até isso que a gente faz uso, né? Estragou, não tem mais jeito de usar a Bíblia, a mensagem do irmão Brana mesmo. Você queima, né? Oferece aquilo a Deus. Tem algumas pessoas querendo ouvir o hino Ajude-o, cantado pela irmã Daniele. Se a irmã Daniele puder cantar esse hino, por favor, vamos tentar ter esse tempo. Quando vemos São Paulo, Pedro, Tiago, João, todos esses que escreveram a palavra e o mundo que eles... A palavra que eles escreveram se tornando vida vivida. Vida vivida. O Brana dizia: isto vive. A palavra vive. Aqui na mensagem do Desvelar de Deus, ainda no parágrafo 271, o irmão Brana mostra uma coisa muito importante. Ele diz: como está escrito, vem escrito, vocês são epístolas escritas. A Bíblia diz agora, o que é epístola? É uma palavra escrita. Uma palavra escrita. E vocês são. Em outras palavras, vocês o leriam como isto. Ele diria: vocês são epístolas escritas. Ou vocês são a palavra que tem sido escrita, manifesta. A Bíblia é escrita. Deus escreveu a Bíblia no zodíaco. Mas existem interpretações do zodíaco. Distorções. Acrescentam, diminuem. Deus escreveu a Bíblia nas pirâmides. Pode ser alterado, mudado. A Bíblia foi escrita no papel, em pergaminhos, mas pode ser mudada, pode ser acrescentada, pode ser tirada. As pessoas dizem: papel aceita qualquer coisa, e tem tirado versículos e acrescentado e tudo. Mas Deus escreveu a Bíblia em carne humana também, em vidas humanas. Palavra que tem sido escrita manifesta. Nada pode ser acrescentado a isto.
quando diz que nada pode ser acrescentado ou tirado, não é uma proibição, não pode acrescentar, não pode tirar, não. Vamos entender. Esta palavra é escrita em carnes, em vidas, na sua vida. É impossível ser acrescentada ou tirada. É a impossibilidade. O irmão Bruno diz aqui, nada pode ser acrescentado a isto. Você não pode dizer, eu sou uma epístola escrita e viver algum outro tipo de alguma coisa, a não ser o que isto já escreveu. Não pode acrescentar à sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Se a palavra está escrita em você, está escrita em nossas vidas, não pode acrescentar nem tirar. Vai ver o que ela é, o que você vive. Ele diz aqui, a palavra que eles escreveram se tornando vida, vivida, e isto vive. E quando encontramos que após isso começou a amadurecer, João começou a escrever em epístolas, ele foi lançado na ilha de Pátimos, depois de ser fervido em azeite por 24 horas, mas a palavra tinha que seguir. Não importa que você tenha que passar, pregador, pastor, a palavra tem que seguir. Tem que seguir. Tem que fazer cirurgia da coluna, mas a palavra tem que seguir. Tem que passar por isso, tem que passar por aquilo, mas a palavra tem que seguir. E se um tombar, Deus levanta outro. Um grão que morre aqui, ele levanta incorruptível lá do outro lado. E Deus levanta outro aqui até chegar ao final. Mas a palavra tinha que seguir, ela tinha que ser escrita. Eles não puderam ferver com azeite ao Espírito Santo que estava nele. Ferveram o homem, mas não ferveram o Espírito Santo. Assim sendo, ele seguiu adiante, sua obra não estava consumada. Ele teve uma morte natural. Policarpo, qual foi um discípulo de João, seguiu com a palavra. E de Policarpo veio Irineu, de Irineu, grande homem de Deus que cria no mesmíssimo evangelho que nós cremos, a palavra correta. A igreja tratando de espremê-la para lançá-la fora. Finalmente isso chegou a Niceia, Roma, e ali ela caiu no chão depois de São Martim e foi assassinada. São Martim cria na mesma coisa que cremos, ele se firmou na mesma coisa. O batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, no nome de Jesus. Ele se firmou na mesma coisa que nós estamos. Como ele foi um profeta, ele cria na palavra de Deus. E finalmente eles foram crucificados, esmagados no chão. E ficaram ali por centenas de anos, até apodrecerem aquela semente externa. Aquela igreja foi enterrada, sepultada. Aquela árvore noiva foi toda acabada. Mas eu restaurarei, diz o Senhor. Os velhos corpos simplesmente apodreceram. Eles finalmente apodreceram até que seus ossos se acabaram, mas a vida permanece ali. O grão de trigo que caiu no chão no concílio de Niceia começou a brotar outra vez em Martinho Lutero. Com a justificação pela fé. E continuou a restauração com santificação, com o batismo do Espírito Santo.
e vem com todas estas coisas aqui, ó, com discernimento, com poder vivificador, com Deus em simplicidade, escondido dos sábios e entendidos, com libertação total, até chegar à restauração completa. Começou a brotar outra vez, como qualquer semente crescendo o trigo. Depois que as sementes apodrecem, a vida brota. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Senhores, queríamos ver a Jesus. De 24/12/1961. Porque existe um de 4 de março também, né? Na página 14. O Umbrana diz assim: tome como trigo. Você diz: como poderia um grão de trigo? Aqui está o que acontece. Um grão cai, ele dá 100 grãos. 100 grãos cai, dão 1000 grãos. 1000 grãos caem e dão 1.000.000 de grãos. 1.000.000 de grãos caem e dão uma barcaça carregada. E seguidamente, até que alimente o mundo inteiro. Isto é o que ele quis dizer. Se eu viver minha vida só e morrer desta maneira, apenas viver minha vida só, bem, então, não haverá nenhum fruto depois de mim. Talvez se nós ficássemos só reunidos aqui, no encontro, é bom, né? Aqui no colégio. Não fosse lá na praça, não teríamos fruto. Gastaram um pouquinho, cansar. Que os irmãos saíram a pé aqui, é um pouquinho longe daquilo lá. Empoeiraram os pés. Gastaram a vida, gastaram as energias, gastaram a força. Porém, se eu caio na terra sob o poder de Deus, e eu produzirei um novo nascimento. Nesse novo nascimento, ele produzirá um outro novo nascimento, e um outro novo nascimento, até que o mundo inteiro seja missionarizado e o evangelho pregado. Este evangelho deve ser pregado em todo o mundo como testemunha de mim. Logo, se nós mesmos então, em nosso ministério, em nossos pensamentos e em nossa vida, se nós ficarmos como estamos, nós não podemos fazer nenhum bem. Nós temos que morrer também no altar, ou nós viveremos só. Nós viveremos para alguma denominação ou algum credo. Nós viveremos para alguma organização. Porém, se nós morrermos para nós mesmos, então o Espírito Santo se espalhará por todo lugar, através de nossos lábios. Nós temos que morrer. Tantos hoje, assim como agora, que nós devemos compreender que nós temos que morrer para produzir nova vida. Deste modo ele falou tanto quanto a isto: se vós quiserdes me ver, tendes que morrer. Morrer para vós mesmos, e então produzireis uma nova vida. Morrer para todos os sonhos. Pregadores de sonhos. Sonhe, irmão, que Deus realiza. Deus realizou o sonho de José. Vai sonhando. Vai sonhando fora da realidade. Vai sonhando em ficar rico. Vai sonhando com paz aqui nesta terra. Vai sonhando.
Vai sonhando com um casamento sem problemas, sem lutas. Vai sonhando. Nós temos que morrer para estas coisas. Vai sonhando com um marido sem defeito, com esposa sem defeito, sem falha. Vai sonhando com um pastor sem falha, sem defeito. Temos que morrer para estas coisas. Vai sonhando de sair para o encontro, fazer uma viagem longa e tudo, e não ter nenhum probleminha, não sofrer nenhum danozinho, algum contratempo. Nós estamos na terra, estamos na carne. Vamos morrer para essas coisas. Se quiserdes me ver, você quer ver Jesus? Deixa o véu de carne ser rasgado, então. E você verá Jesus em cada irmão, em cada irmã, por mais que ele tenha feridas. Se quiserdes me ver, queremos ver Jesus. Se quiserdes me ver, tem que morrer como um grão de trigo, apodrecer, enfraquecer. Quer ser transformado como Abraão e Sara, tem que enfraquecer como eles enfraqueceram. Ficar seco como eles ficaram, diz o irmão Brana. Quando chegar lá no fim, na hora certa, no momento certo, Ele te restaura. Ele transforma o seu corpo. Ele te fará incorruptível. Ele te fará semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Ele te levantará desta terra e te guardará nas alturas, enquanto Ele a renovará para você habitar nela novamente. Em uma nova terra, uma terra restaurada. Se nós desejamos vê-lo, se você alguma vez espera vê-lo, você nunca o verá por unir-se a uma igreja, algum livro de leis que você guarde, alguns credos que você sirva. Você o verá quando você morrer, quando você vem ao Calvário e é crucificado para você mesmo. Então você verá Jesus. Queríamos vê-lo. Primeiramente, antes que ele dissesse algo, ele os dirigiu ao lugar de encontrá-lo. Como todos os gentios ou todas as pessoas, encontra-se Jesus na cruz, quando se é crucificado com Ele. Este é o Evangelho dos apóstolos e dos profetas. Foi assim que eles fizeram, morreram para si mesmos, deram suas vidas. Hoje nós tentamos encontrá-lo em tudo, em qualquer lugar. Não! Nós tentamos encontrá-lo num edifício de igreja, nós tentamos encontrá-lo numa denominação, nós tentamos encontrá-lo ao recitar um credo, nós tentamos encontrá-lo guardando certos dias, obedecendo certos rituais. Porém, nós não podemos encontrá-lo até que venhamos ao Calvário. Venha ao Calvário nesta manhã e você encontrará Jesus. Onde você quiser vê-lo. Aí se você quiser vê-lo no seu marido, você vai ver ele na sua esposa, na sua mãe, no seu pai, nos seus filhos, no seu pastor, no seu irmão.
que às vezes até te magoa, te fere um pouquinho. Deus quer nos restaurar a este nível de fé. Ali nós somos crucificados, caímos no pó da terra e morremos para nós mesmos. E então renascemos. Então nós encontramos Jesus. Então nós encontramos Jesus. Agora eu vou encerrar dizendo isto, diz o irmão Branham. Isto apenas estas poucas palavras, minha mensagem. Deixe-me dirigi-los hoje à cruz. Amém. E você, o grão de trigo, caia em Cristo ali e morra. Ali você encontrará sua vida em sua palavra, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não os estou dirigindo a uma manjedoura, a um berço, a uma igreja, a uma denominação. Porém, senhores, queríamos ver a Jesus, então eu dirigirei a Ele. Ainda tem homens na terra para dirigir as ovelhas a Jesus, para te guiar a Jesus, se você quer vê-lo. Tem homens para te levar ao pé da cruz. Ouça-os. Ele o dirigirá à sua morte, enterro e ressurreição. E você deixa o seu próprio grão de trigo cair ali. E deixa a sua palavra se tornar real em você. E você verá que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando as pessoas com coração faminto foram aos discípulos que eram fiéis, fielmente ensinados. Não ouvimos isso na reunião? Homens fielmente ensinados. Foi quinta-feira à noite, né? Obrigado, irmão. Foi o irmão Maris. Homens fielmente ensinados. André e Filipe foram fielmente ensinados. E foram fiéis àquilo que aprenderam. E quando as pessoas com coração faminto foram aos discípulos que eram fiéis, Filipe e André os levaram à presença do Senhor Jesus. E ele os dirigiu a uma morte que se aproximava, de modo que eles o conhecessem e pudessem vê-lo. O primeiro grão de trigo, o noivo, teve que cair na terra para se levantar novamente. Assim faz a primeira noiva que nasceu no Pentecostes. Teve que passar pelas eras escuras, como qualquer outra semente, ser sepultada. Eles tiveram que morrer, eles deviam fazê-lo. Porém, começou a nascer novamente em Lutero, na primeira reforma. E aquilo foi crescendo, foi crescendo. A mensagem tem seguido adiante, enviada por Deus. Eles organizaram, mas a mensagem seguiu. Isto tem sido 20 anos e não há organizações. Tem quantos anos agora? Quantos anos do ministério profético, do ministério de Elias? Não há organização. Não há organização. Prossegue adiante. E não haverá
vem. Agora a casca tem que ser puxada, dar ao trigo a chance de colocar-se perante o Filho. Vem ver o Filho do homem, pois ninguém se esconde da presença de Deus, a irmã cantou, perante o Filho para amadurecer-se na mensagem. Voltando diretamente à igreja novamente, formando o corpo de Jesus Cristo, exatamente igual ao primeiro, original, que caiu no solo. Aleluia! Você quer dar graças a Deus? Glória a Deus! Você está feliz? Amém. Pela palavra de restauração, pelo poder vivificador, pelo discernimento de espírito, pela libertação total, por Deus escondido e revelado em simplicidade, pela restauração. Aleluia! Cadê a irmã? Vai cantar? Não veio. Está aqui? Vem cantar o hino, seu hino, irmã. Canta esse hino aí. Por favor.